Este programa é livre para todos os públicos. Certo, boa tarde. Estamos começando mais um Em Cada Casa Uma Escola e hoje nós temos uma aula do nono ano que é Fatoração de Polinômios. É uma continuação da aula passada que a gente viu produtos notáveis, então eu aconselho que você dê uma olhada na aula passada para continuar essa aula. Então vamos começar. Fazer a fatoração ou fatorar um polinômio é expressá-lo em forma de produto. Como você pode ver aqui, nós temos um exemplo aqui. Você tem x à segunda mais 5x. Então nós temos aqui uma soma. Então queremos fatorar, então queremos transformar em um produto, uma multiplicação. Observa que você tem aqui x à segunda. X à segunda é x vezes x. Então a gente vai colocar um x aqui fora, parênteses, a gente está montando esse parênteses, e o que sobra? A sobra que a gente fala é o que? É o valor que você tem que multiplicar para gerar o que era anterior. Ou seja, se eu tenho x, com quem que eu tenho que multiplicar para ficar x à segunda? Com o próprio x. Por quê? Porque x vezes x, você conserva a base, somos expoentes. X vezes x é x à segunda. Mais 5, nós temos aqui o 5 sendo somado, ou seja, quando eu multiplicar x vezes 5, você vai ter 5x. Então, esta operação de adição pode ser transformada em uma operação de multiplicação, que é o que a gente quer. Quando a gente falar fatoração ou fatorar, a gente já tem que pensar em multiplicação, ou seja, eu vou transformar em uma multiplicação. E nós temos aí hoje, nós vamos ver hoje pelo menos 5 casos. Começar com o caso 1. O caso 1 é chamado fator em evidência, parecido com o exemplo anterior. Observem essa área aqui. Nós temos aqui uma figura, um retângulo, onde a vertical aqui, ou seja, a altura desse retângulo é 4x. E você tem aqui a parte de cima x e 2y. Se você verificar esta área aqui menor, o que é uma área de um retângulo? É você multiplicar um lado vezes o outro. Então, 4x vezes x vai dar o quê? 4x à segunda. Próximo. A gente sabe que a linha vermelha aqui vale 4x, que é a mesma distância. Então, nós temos este retângulo aqui um pouco maior, ele vai ser o quê? 2y vezes 4x. Então, 2 vezes 4, 8, x vezes y vai dar xy. Então, nós temos o quê? 8xy. Para você saber a área de uma figura plana, de um retângulo, de um quadrado, se está dividido, você pode somar as áreas. Então, quando eu quero saber a área de duas figuras, eu vou somar as áreas. Simplesmente isso. Se você sabe a área. A gente já sabe a área aqui, embora a gente não saiba o valor, que está em função de x e de y. Só que a área total, que vai ser a representação desta área aqui, em números e letras, será 4x à segunda mais 8xy, que é simplesmente somar. E a gente observa aqui que a gente gerou o quê? Um polinômio. Polinômio é a soma de dois ou mais monômios. Então nós temos aqui 4x à segunda mais 8xy. E o primeiro caso de fatoração, nós temos sempre que lembrar fatoração, multiplicação. Fazer fatoração, você está transformando uma adição, uma subtração em uma multiplicação. Nós temos aqui uma operação de adição, não é isso? 4x à segunda mais 8xy. A gente quer transformar isso aqui em um produto, como a gente faz? Bem, a gente vai ter que memorizar esses casos. Olhou para a questão, já começa a fazer. Nesse caso aqui, a gente tem que tentar observar se existe algum valor numérico, alguma letra que seja aqui comum. O que é ser comum? Está em todos os lugares. Então observa, você tem 4 aqui, aqui você tem 4? Não, não tem 4, mas tem 8. O que é o 8? 8 é 2 vezes 4, então quer dizer que você tem o 4. Você tem o x aqui? Sim. Tem x aqui? Também tem x. E o expoente, ele não vai ser um fator que vai impedir esta fatoração. Você tem y aqui? Sim. Não tem y aqui. Não tem problema. A gente precisa ter pelo menos um número ou uma letra igual. Somente isso. Se nós temos, a gente já pode fazer. Bem, 4x à segunda, se você observar aqui embaixo, é o que? É 4 vezes x. Próximo. 8xy é a mesma coisa que
2 vezes 4x vezes y. E a gente coloca em destaque aqui o fator comum. O que é o fator comum? É o fator que vai ficar em evidência. Então você tem aqui 4x, 4x. Ou seja, esse fator comum, quando a gente vai colocar em evidência, é o valor que vai ficar fora do parênteses. Se você observar bem aqui no canto, ó, 4x. Por que 4x? Porque tem 4x aqui e 4x aqui. Por que eu não coloco 4x a segunda? Porque deste lado não tem 4x a segunda. Por que eu não coloco 2y? Porque você tem 2y só de um lado. Então, falou em fator comum, você faz o quê? Você procura o que é comum, o que é igual, o que está igual em todas as partes. Ou seja, o que tem aqui e que também tem aqui. Embora que não apareça logo explicitamente, mas você tem que tentar fazer esse valor. Tem que saber o quê? Que 2 vezes 4 é 8, que 2 vezes 5 é 10. Ou seja, se eu tiver o 10, 10 quer dizer 2 vezes 5. Então você vai ter que fazer as transformações. Então, encontrado o fator comum, você vai ver qual o sinal que está aqui na operação. É mais. Então você põe aqui, ó, mais. E o fator comum você coloca fora. Uma forma fácil de fazer isso aqui é quando você localiza esse fator comum, o que vai ficar dentro do parênteses é o que está fora do comum, ou seja, o que não faz parte do comum. Se você observar, se você apagar isso aqui, ó, o 4x e o 4x, o que sobra? X e 2y. X correspondente aqui a esta parte, 2y a esta parte. Ou seja, a gente vai colocar dentro do parênteses exatamente o x e o 2y. E mais, né? Não é somente isso. Quando a gente fizer isso aqui, a gente tem que garantir que a multiplicação gere esse valor novamente. Volte para o que era antes. Então, se você pegar 4x vezes x, vai dar o quê? 4xx. Xx quer dizer x a segunda. Então, 4x vezes x vai dar 4x a segunda. Sinal de mais. 4x vezes 2y. Nesse caso aqui a gente multiplica número com número, letra com letra. Número com número vai dar o quê? 4 vezes 2, 8. Como é que eu multiplico? Como é que a gente multiplica duas letras? Muito fácil. Basta encostar as letras. Somente isso. Ou seja, se eu quero multiplicar x vezes y, é só colocar xy. X vezes k, é só colocar xk. Então, não tem nenhuma complicação aqui. Então, este é o primeiro caso de fatoração. Eu tenho que tentar localizar valores, letras que são iguais para que eu possa colocar fora do parênteses e chama-se fator comum, fator em evidência. O segundo caso, nós temos aqui uma situação. Esse caso aqui você pode olhar e observar que em todas as partes aqui não tem uma coisa que seja comum. Por exemplo, você tem A em todas as parcelas aqui? Não. Você tem A aqui, aqui. Tem X em todas? Também não. Só tem duas aqui. Tem Y em todas? Também não. Então, nesse caso, não dá para você pegar todo esse caso aí e colocar em fator em evidência. Não tem como. Porque aqui a gente tem um fator que se repete, mas aqui não tem. Aqui tem dois que se repetem, mas aqui não tem. Então, isso aí vai chamar agrupamento. Então, esse segundo caso é um caso de fatoração. Nós temos que transformar em um produto. A gente já observou que não dá para fazer como o caso anterior. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui fatores e evidências parciais. Ou seja, eu vou ver, você observa aqui que tem um fator em evidência aqui, ó, A e o A. Eu posso colocar em evidência. Então, a gente já localizou aqui o A como fator em evidência. Deste outro lado aqui, que está somando também, o B, e você vai e coloca. Então, quando você tira o A desta multiplicação e desta aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar o mais e os valores, ou as letras que estavam multiplicando o A. Que são quais? O X e o Y, é quem vem para cá. Aqui é o mesmo caso, ó, você tem B e B, fator em evidência. Quem sobrou? X e Y. Então a gente vai usar o caso anterior, a condição anterior, para fazer esse agrupamento. Então nós temos o quê? Que AX mais AY é a multiplicação de A, X mais Y, ou seja, A que multiplica X mais Y. Se você fizer aqui a multiplicação, vai gerar o valor anterior. Terminou aí? Não. O que acontece aqui? Acontece que a gente conseguiu aqui gerar um fator agora comum. Observa o que? X mais Y, X mais Y. Então, quando eu falo agrupar, a gente vai pegar o que? Uma multiplicação, uma soma de dois valores, uma multiplicação de dois valores que estão sendo somados e fazer um produto. Como?
A gente tem agora um fator em evidência. O que é esse fator em evidência? X mais Y que multiplica A, X mais Y que multiplica B. Então você vai pegar aqui, tirar o X mais Y e colocar aqui, ó. O que vai sobrar? Vai sobrar o A mais B. Olha aqui, o A mais B. E isso é uma multiplicação. Então, esse caso, o segundo caso, é chamado agrupamento. Como é que você faz? Você começa utilizando o caso anterior, você vai observar que essa adição aí, ela é bem extensa, não dá para colocar um fator apenas. Então, você, nesse caso, você olhou a questão, não deu para fazer por fator em evidência, você vai fazer o quê? Parcialmente. Para chegar aqui no meio, aqui você vai agrupar. Agrupar é exatamente pegar uma multiplicação que está sendo somada e transformar em um produto no final. Então, vamos para o terceiro caso. Bem, esse caso aqui, a gente tem que lembrar lá da aula passada, produtos notáveis, que vai ficar bem mais fácil. Por quê? Esse caso chama-se diferença de dois quadrados. O que seria isso? Um número ou uma letra elevada a 2 menos um número ou uma letra elevada a 2. Sempre que acontece isso, a gente vai poder fazer esse caso específico. Utilizamos a fatoração pelo método de diferença de quadrados sempre que dispusermos da diferença entre dois monômios cujas literais têm expoentes pares. Ou seja, eu posso fazer esta operação, embora aqui fale quadrado, se você tiver aqui elevado a quarta, elevado a sexta, você consegue transformar em um quadrado. Porque qualquer valor par, ele é um valor que é multiplicado por 2, ou seja, ele é um valor que é divisível por 2. E a gente consegue gerar esse caso. Então, é simples. Nós temos o caso aqui, A elevado a 2 menos B elevado a 2. Então, isso aqui é uma diferença de dois valores elevado a 2. Quando acontecer um caso desse aí, como é que a gente faz? Lá da aula anterior, lá de produtos notáveis, vocês devem lembrar que se eu tenho um valor elevado a 2 menos um outro valor elevado a 2, a multiplicação da soma pela diferença desses dois valores gera esta diferença. Então, nós temos A elevado a 2 menos B elevado a 2, isso aqui é igual a A mais B, que multiplica A menos B. Então, isso aqui é um produto notável, vocês devem lembrar da aula passada, que vai gerar um caso de fatoração, nosso terceiro caso de fatoração. Vamos agora para o quarto caso. Bem, o quarto caso, a gente vai ter uma coisa chamada trinômio quadrado perfeito. Então vocês têm que lembrar o que é um monômio, o que é um binômio e o que é um trinômio. Então, monômio é quando você tem apenas a multiplicação de letras e números. Quando você soma dois monômios, você tem um binômio. Quando você soma três monômios, você tem um trinômio. Então, é simplesmente isso. Então, vamos aqui. Uma expressão algébrica pode ser identificada como trinômio quadrado perfeito sempre que resultar do quadrado da soma ou diferença entre dois monômios. Então, a gente tem que lembrar também da aula anterior que nós temos o quadrado da soma de dois termos e a diferença da soma de dois termos. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O que é a diferença? É o mesmo cálculo com um pequeno detalhe. O sinal do meio muda, né? Fica negativo. Então, se a gente tem aqui, observe, a gente quer transformar esse caso aqui em um produto. O que você faz? Nós temos que tentar observar que é um trinômio para começar. Então, o trinômio é o quê? 1, 2, 3. Trinômio, é isso? Nós temos que ver o primeiro e o último, não necessariamente nessa ordem, mas geralmente acontece assim. O primeiro tem que estar elevado a 2, ou seja, tem que ser um número que possa ser elevado a 2, pode ser transformado em um quadrado. O último também tem que estar elevado a 2, ou pelo menos ser um número que possa ser colocado em forma de potência, de base de expoente 2. E o meio aqui, pessoal, você tem que ter o dobro da base do primeiro pela base do segundo. Parece um pouco complicado? Sim, mas não é tão complicado. Então vamos aqui. Se nós temos o primeiro valor, aqui está em parte algébrica, né? O primeiro valor elevado a 2, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, quando eu falo o primeiro e o segundo, são as bases, mais o segundo elevado a 2. Então, quando acontecer este caso, a gente vai fazer umas questões, quando acontecer este caso, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro e o último, somar esses dois valores, colocar o parênteses e colocar o expoente. Por quê? Quando você faz isso, você está o quê? Voltando para o que ele era antes.
Observa aqui, se nós temos a mais b elevado a 2, significa dizer que nós temos a elevado a 2 mais 2ab, ou seja, 2 vezes a vezes b, mais b elevado a 2. Então, este é o nosso quarto caso, e a gente vai para um quinto caso, que é um caso de fatorações especiais. Por que especiais? Porque nós temos mais ainda. Quando a gente estudar equação do segundo grau, o que vai acontecer? Nós teremos uma aplicação de fatoração nesse caso. Então vamos aqui. Há polinômios que podem ser fatorados mais de uma vez. Observe aqui, nós temos 2x a segunda menos 50. Nesse caso, se você observar bem esse exemplo, não temos como colocar fator em evidência. Por quê? Porque só tem x aqui e aqui não tem x, para começar. Depois, dá para fazer por agrupamento? Não dá. Porque você tem aqui, ó, eu consigo colocar aqui um número par, pelo menos, né? Porque 50 é 2 vezes 25. Dá para fazer isso. Mas o agrupamento precisa de mais valores, né? Você precisa de 3, de 4 pelo menos. O ideal é que seja 4. Sempre que acontecer uma adição com 4 valores ou subtração, você naturalmente tenta colocar em agrupamento que vai dar certo. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos observar aqui que dá para a gente colocar um fator aqui em evidência, né? Qual é esse fator? Eu falei que não tinha x, né? Você fala, mas não tem x, dá para colocar sem x? Dá para colocar sem x. Porque se você observar, lá da primeira questão, lá das áreas, aqui você tem 2. Você consegue colocar o número 2 aqui? Sim. Sempre que o número for par, o que é um número par? O número par é o número que termina em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. Qualquer número que termine em 0, em 2, em 4, em 6 e 8 é um número par. 50 termina em 0, então é par. Se o número é par, desculpem, se o número é par, eu posso fazer um produto com 2. Que vai ficar o quê? Qual o valor multiplicado por 2 dá 50? 25. Então nós temos o quê? 25 vezes 2, 50. X a segunda vezes 2, 2x a segunda. Então, a gente colocou em evidência aqui um valor que aparentemente não estava. Ou seja, você olha para cá, você não consegue ver diretamente esse valor. Mas, quando você pensa um pouco, você consegue chegar a esse resultado. Então, fator em evidência vai ficar o quê? 2, que vai multiplicar x a segunda, ou seja, 2x a segunda. O sinal do meio é sempre o sinal que está aqui. Então, nesse caso, o sinal de menos. E o 25 é a metade dos 50. Por que metade? Porque eu quero um valor que multiplicado por 2 gere 50. Por que multiplicado por 2? Porque a gente precisa de um valor que seja igual, que seja comum. Só que a gente chegou aqui nesse caso, terminou a questão? Aparentemente terminou a questão. Mas esse caso aqui, você observa que isso aqui parece algo interessante para a gente. O que é isso? Isso aqui é um caso de fatoração, que é o quê? Diferença de dois quadrados. Você fala, mas eu não estou vendo o quadrado ali. O que é o 25? 25 é 5 elevado a 2. Então, 5 elevado a 2 é um quadrado. Então, você tem x a segunda menos 5 elevado a 2. Então, você vai conseguir transformar mais ainda. Vai ficar o quê? Diferença de quadrados. O que você faz? É a soma do primeiro pelo segundo vezes a diferença do primeiro pelo segundo. Aí você fala, mas aqui tem 5. De onde veio esse 5? Veio daqui, ó. Isso aqui não é 25? 25 é 5 elevado a 2. 5 vezes 5. Então, x mais 5, que multiplica x menos 5, é exatamente x a segunda menos 25. Multiplicado por 2, ou seja, o dobro disso aqui, vai gerar a nossa diferença lá no início. Então, nós temos aqui uma fatoração, a gente chama de fatoração especial, porque você consegue fazer mais de um caso dentro dessa fatoração. Então, a gente vai ver também mais um caso, que esse caso você precisa ter estudado a equação do segundo grau, que é os nossos próximos assuntos. Então a gente vai ficar apenas neste exemplo aqui do quinto caso. Vamos agora para as questões, né? Então vamos aplicar o que a gente aprendeu aí nessas operações. Vamos aqui para o quadro. Nós temos ali algumas letras, né? Uma questão com algumas letras. Então, faça a fatoração destes polinômios. Letra A. 3x a segunda, vocês podem ir anotando no caderno e já ir tentando fazer. 15x. Então, a letra A, observe, você tem 3x a segunda menos 15x. Lembrando lá dos casos de fatoração, você tem o caso 1, caso 2, caso 3, os 5 casos que a gente viu.
aqui, de cara logo, o que você vê? Você vê valores que tem nos dois termos. Você tem aqui o primeiro termo, o segundo. Você tem o quê? Tem o x. Você tem um 3 aqui. Aqui você tem 3? Sim. Por que sim? Porque nós temos o número 15. O número 15, ele é o quê? Ele é um múltiplo do 3. Ou seja, 3 vezes 5 é 15. Então a gente pode escrever esta questão assim, ó. 3 que multiplica. Quem é x a segunda? X a segunda é x vezes x. Né? Então nós temos x vezes x menos o número 15. Eu acabei de falar que o número 15 ele é um múltiplo do 3. Quando a gente diz que um número é múltiplo de um outro número, é porque ele foi multiplicado por esse número e gerou esse valor. Então, qual o número que multiplicado por 3 dá o 15? Exatamente isso. 5. Né? Olhando para cá agora, o que você tem? Você tem aqui 3x, que é 3x a segunda, menos 3 vezes 5 vezes x. Quem está se repetindo aqui? Você tem aqui o 3, que está nos dois lados, né? Quem mais? O x, que está aqui e também está aqui. Quem sobrou? Você teve uma sobra aqui do x e uma sobra aqui do 5. Então, como é que vai ficar essa fatoração? Quem é comum aqui? 3x. Então, você vai ficar 3x que multiplica quem? O que sobrou. Ó. E o sinal? O sinal é de menos. Quem sobrou nesse monômio aqui? O x. Quem sobrou nesse aqui? O 5. Então, quando você multiplicar 3x vezes x, vai dar 3x a segunda. 3x vezes 5, 5 vezes 3, 15. E sobra o x. Então, essa questão nós temos como resposta 3x que multiplica x menos 5. Então, a gente acabou de fazer uma fatoração. Letra B. A letra B a gente tem um caso um pouco maior. Nós temos 5a segunda menos a mais 10ab menos b. Então, observe a situação. Nós temos aqui 5a segunda menos a, 10ab e b. Dá para colocar em evidência essa letra B? Não, né? Por que não dá? Porque nós não temos um A aqui no final. Se tivesse um A aqui no final, dá para fazer isso. Dá para colocar o B em evidência? Também não, porque o B só tem aqui nos dois. Então vamos tentar fazer o quê? Observa, tem quantos termos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente tiver 4 termos, a gente tem que tentar o quê? O agrupamento. Vamos tentar aqui. Começando com aqui. Nós temos A aqui, ó. Temos A aqui e temos B aqui. Então você tenta localizar de 2 a 2, onde você possa ter valores iguais. Então vamos colocar aqui em evidência aqui o A. O A tem nos dois casos aqui. Então vai ficar A que multiplica. Você tem 5 que multiplica A segunda. Quer dizer o quê? Isso aqui é A vezes A. Então quando você tirar um A, vai ficar como? Vai ficar 5A. Menos. Aqui você tem A. Quando você tira o A, quem fica? O número 1. Não pode ficar o 0, né? Tem que ficar o número 1. Fica o número 1 por quê? Porque quando a gente multiplicar de volta, A vezes 1 tem que dar o A. Se colocar 0, A vezes 0, 0 é como. Então não pode ser o 0, tem que ser o A. Próximo. Quem é comum aqui, pessoal? Quem é comum aqui nesses dois casos? Se nós temos 10 que multiplica, aqui é 2b, né? 10ab que multiplica menos 2b. Olha, você pode dizer, o que é comum aqui é o b. Mas não é somente o b. Você tem o que? O número 10 e aqui você tem o número 2. Lembrando, o número 10, ele é o que para o 2? O número 10 ele é múltiplo do 2. E isso nos diz que algum número que foi multiplicado por 2 gerou o 10. E qual foi esse número que foi multiplicado por 2 gerou o 10? Só pode ser o 5, né? Então nós temos o 5 aqui. 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, quem vai ficar? Vai ficar o 2b, não é isso? 2b, que multiplica quem? Quando você tira 2 aqui, então você não está subtraindo, lembrando, você está tirando um valor do produto. Ou seja, quando eu pego 2 e retiro, quando eu pego 10 e retiro 2, na multiplicação vai ficar o 5. Por que o 5? Porque 5 vezes 2, 10. Certo? Só isso? Não, falta o A, né? Nós temos que deixar o A aqui para poder concluir esse cálculo. Vamos observar aqui.
2 vezes 5, 10. B vezes A, AB ou BA, tanto faz. Menos. Bem, o fator comum aqui, se você observar, é 2B. Quando você tira 2B aqui, quem vai ficar? O número 1. Pronto, né? Já dá para ver que nós temos coisas semelhantes aqui. Você tem 5A menos 1, 5A menos 1. Então, a gente vai colocar em evidência agora este parêntese, né? Vamos colocar aqui. 5A menos 1, que multiplica quem? Observa. Quando você retirar aqui, ó, vou até riscar aqui. Quando você retirar aqui este dois parênteses, o que vai sobrar? Vai sobrar o A e o 2AB. O que? Positivo, né? Uma adição. Então você tem uma multiplicação aqui, ó. A mais 2B. Então você acaba de transformar esta operação aqui de soma, subtração, em uma multiplicação. O que a gente fez aqui? A gente fatorou. Isso é uma fatoração. Vamos para a letra C. Bem, a letra C nos diz assim. Nós temos x à segunda mais 40x mais 400. Bem, você olha para essa questão aí, o que acontece? Dá para colocar um fator em evidência? Não dá para colocar em evidência porque nós não temos x aqui no final. Então, dá para fazer agrupamento? Também não. Agrupamento tem que ter 4. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se você observar aqui, nós temos 3 termos aqui. Então, vamos lembrar do trinômio lá. Vamos tentar colocar aqui produto aqui e um produto aqui, né? Então vai ficar o quê? X à segunda. Vamos deixar 2 vezes alguma coisa, né? A gente já sabe que tem um x aqui. Vou colocar o x bem aqui. 2 vezes x. E um outro valor. Qual seria o outro valor? Ou seja, qual o valor que multiplicado por 2 gera 40? O 20, né? Aí você fala, mas por que você colocou 2 aqui? Porque o produto notável diz o quê? Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. E bem aqui você já encontra o segundo termo. Esse segundo termo tem que ser o quê? Elevado a 2. Então 20 elevado a 2. Quanto é que é 20 elevado a 2? É 20 vezes 20. Quanto é que é 20 vezes 20? É 2 vezes 2, que dá 4. E você repete os dois zeros. Então vai dar o quê? 400. É igual a 4 vezes 100. Então, observando aqui, você tem o primeiro termo, tem o segundo termo, tem a multiplicação dos dois termos aqui no meio. Então, o que gera esta soma aí? Exatamente o produto notável, que é x mais 20 elevado à segunda. Teria outra forma de fazer? Teria. Você poderia tentar colocar o 400 aqui, ou seja, qual número que elevado a 2 gera o 400? Aí você vai fazendo o cálculo. É o 10? Não, o 10 dá 100. É o 15? Não, o 15 deve dar uns 200 e alguma coisa. É o 20? Sim, é o 20. Então, olhando para o 20, 2 vezes 2, 4. Você tem um expoente aqui, 2 e 2, o 0 elevado a 2. Então, esse 0 elevado a 2 é como se fosse 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é o quê? 100. Então, bota aqui 4 vezes 100, 400. A resposta da questão é x mais 20 elevado à segunda. Vamos para a letra D. Bem, a letra D, pessoal, diz assim: 9x à segunda menos 25. Certo? Transformar essa subtração em um produto. Então você olha para a questão, dá para colocar em evidência aqui, direto logo assim. Quando você vê só uma letra, você pensa logo que não dá. Não é isso? Só que tem mais um detalhe. Você tem aqui um número 25 e um número 9. Esses dois números têm alguma relação? Ou seja, o 25 consegue ser dividido pelo 9 sem deixar resto, ou seja, deixando o resto zero? Não, né? Você consegue multiplicar um valor por 9 para gerar o 25? Também não. Então, você já descarta aí pelo menos 2 casos. Então, vamos tentar melhorar aqui. O número 9, ele é um quadrado perfeito, ou seja, existe um valor aqui que é elevado a 2 gera 9? Sim, né? Que é esse valor? 3. O 25, também existe algum valor que é elevado a 2 dá 25? Sim. Qual é esse valor? É o 5. Né? Então, você vai ter o quê? 3 elevado a 2, x elevado a 2. Menos. Qual o valor aqui? A base é 5. Né?
5 elevado a 2. Então a gente fez apenas uma transformação, a gente fez uma volta, né? A gente transformou aqui um valor em uma potência. A gente sempre faz isso quando você tiver casos parecidos. Por exemplo, tivesse aqui um 36, qual o valor que é elevado a 2 dá 36? O 6. O que você tem aqui? Nós temos agora uma situação onde você tem uma multiplicação de potências. Quando você tiver multiplicação de potências, embora as bases sejam diferentes, mas se os expoentes forem iguais, você pode colocar apenas um expoente. Então vai ficar 3x, parênteses, elevado a 2, menos 5 elevado a 2. Então você tem o que aqui? Diferença de quadrados. Como é que se resolve? A soma, não é isso aí? 3x mais 5 vezes a diferença. 3x menos 5. É só lembrar da aula passada, fatoração, onde você viu isso aqui. E vamos para a penúltima questão. A penúltima questão diz assim: 16a segunda menos 8a, né? O A ficou parecendo um expoente ali, mas é 8a, mais 1. Então a questão é essa aqui. Bem, você observa aqui, dá para colocar em evidência alguma coisa aqui? Dá para colocar o A, o 8, né? Só que não dá para fazer agrupamento por enquanto. Se você observar, você não tem 4 termos aqui. Então vamos tentar aqui juntar esses valores aqui. Vamos colocar de outra forma aqui. Como? O 8, nós temos que o 8 é o quê? 2 vezes 4. E o 16 é 4 vezes 4. Então vai ficar o quê? 4 segunda, A segunda, menos 2 vezes 4 vezes A. Mais 1. Certo, a gente pode melhorar essa situação? Podemos. Como? Assim, ó. A gente vai fazer o quê? 4. Observa que o A e o 4 estão elevados a 2. Então, você vai botar 4A elevado a 2 menos 2 vezes 4 vezes A mais 1. Você pode dizer, bem, essa questão está ficando estranha, né? Por quê? Porque esse número 1 aqui não está ajudando. Mas, se você observar, o 4A, ainda bem que o 4A, ele é como se fosse, e ele é o primeiro termo. Então, você tem aqui 2 vezes 4A vezes quem? Bem, em um produto, quando não está aparecendo, você tem bem aqui o número 1. Por que o número 1? Porque o número 1, multiplicado por qualquer número, não vai alterar nada. Então você pode botar o número 1 aqui. Isso nos diz que esse valor aqui está elevado a 2. Você fala, mas por que está elevado a 2? Porque 1 elevado a 2 é qualquer... Desculpa, 1 elevado a 2, ou seja, 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. E você coloca o 2 aqui para justamente conseguir montar essa configuração aqui do trinômio quadrado perfeito, onde você tem o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 4A, tá bem aqui, ó, vezes o segundo. Então, isso vai nos gerar uma fatoração. Qual a fatoração? Que é o primeiro termo? 4A. Sinal que está aqui, menos. Que é o segundo termo? 1. Então, quando você fizer 4A elevado a 2 vai dar 4 vezes 4, 16. A elevado a 2 vai dar A elevado a 2. Então você vai ter 16A elevado a 2 menos, aqui menos, 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes 4, 8. 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 4 vezes A, vai dar 8A. Vezes 1, continua 8A. Vem aqui, ó, negativo porque aqui é menos. Mais o segundo elevado a 2. Quanto é que é 1 elevado a 2? 1. Então, esta operação de fatoração vai nos gerar exatamente isso aqui. Então você tem que conseguir começar a pensar dessa forma. Tem que tentar, se olhou 3 aqui, já tem que tentar colocar no trinômio perfeito. Nós temos um caso em que você não vai conseguir, que são as equações de segundo grau. Mas quando a gente estiver estudando a equação de segundo grau, a gente vai fazer a fatoração da equação especificamente. Então não fiquem preocupados com isso, por enquanto. E vamos para a última questão. A última questão nos diz assim: y à terceira menos 9y. Bem, de cara logo você consegue ver que dá para colocar
um fator em evidência, né? Nós temos o y aqui nas duas partes, então vai ficar y que multiplica. Eu tenho y a terceira, eu tiro um y, o que vai acontecer? Vai ficar y a segunda, né? Y a segunda, menos, eu tenho 9y, eu tiro o y, vai ficar quem? Vai ficar menos 9. Terminou? Parece, né? Mas tem um detalhe aqui, você tem aqui o número y a segunda e tem um 9 aqui, dá para melhorar isso aqui. Como? Vou colocar descendo aqui, assim, ó, y a segunda. Qual o valor que elevado a 2 nos gera 9? Ou seja, qual o valor que multiplicado por ele mesmo dá 9? Número 3, né? Então 3 a segunda. O que nós temos dentro desse parênteses aqui? Nós temos diferença, não é isso aí, ó, diferença de quadrados. Então, quando isso acontece, o que você faz? Você vai fazer a multiplicação da soma das bases pela diferença. Ou seja, a soma do primeiro pelo segundo vezes a diferença do primeiro pelo segundo. Então você conseguiu aqui gerar um produto a partir de uma diferença. E isso chama-se fatoração. Então é isso aí, pessoal. A gente conclui essa parte de fatoração. Na próxima aula a gente vai ver as equações do segundo grau. Então aqui está o nosso livro. Vocês tentem fazer as questões. Nós temos mais questões com essa linha de raciocínio. É só tentar fazer a questão e até a próxima aula. Obrigado por terem assistido.